Bicicleta com motor de moto. Isso tem tudo para dar certo? Não. Mas 99% dos vídeos que nós postamos aqui no canal vem vários comentários pedindo pra gente colocar motor de moto em bicicleta. E já que nós nem gostamos do desafio, né? Vamos fazer, né? Mas o motor de moto já temos aqui. O problema agora é nós escolher o modelo de quadro que vai dar mais certo pro nosso projeto. E é por isso que eu fui no meu guarda-roupa e acabei escolhendo esse daí mesmo. Mas eu fiquei em dúvida entre esses dois aqui, ó. Por quê? Esse daqui tá muito mais novo, muito mais conservado que esse aqui, ó. Mas apesar desse aqui tá todo enferrujado igual tá aqui, até abrindo uns furos aqui, eu tô achando esse aqui muito mais reforçado, que ele é um quadro antigo. Ele é muito mais pesado, cara, do que esse aqui. Esse aqui é bem mais levinho. E para aguentar esse motorzão aqui, né, nós vamos ter que ter força, né, cara? Então esse daqui eu acredito que ele vai ser bem mais forte para o nosso projeto. Tem mais espaço também que aquele de lá. E principalmente essa traseira aqui, ela é maior assim, ó. E dá pra gente fazer aqui, cara, até um estilo rebaixado se a gente quiser, viu? Então vou pegar duas rodas velhas de bicicleta para nós estar montando no nosso quadro. E pelo menos agora tá parecendo ser uma bicicleta, né? Mas essas rodas não são as rodas definitivas que nós vamos usar nela. Tá para chegar umas rodas diferenciadas muito top aí para nós estar colocando nela. Mas também se nós colocar uma roda boa nela aqui agora, nós vamos queimar tudo na hora que nós for soldar e cortar o quadro. E agora sim que nós vamos ver qual os perrengues que nós vamos passar para nós encaixar um motor de mais de 27 quilos em uma bicicleta com pouco mais de 9 quilos. Eu acredito que pelo menos até agora essa foi uma das horas mais difíceis para a gente resolver, que é conseguir espaço para a gente estar encaixando o motor no quadro. Porque para poder abrir esse quadro que nós abrimos aqui, para ter espaço, quando a gente forçava aqui, ó, só tava empenando essa parte aqui, que ela já é meio empenada assim, então só tava amassando cada vez mais e tava tombando muito o garfo. E para conseguir empenar aqui, ó, puxar esse daqui para cá assim, ó, porque eu não queria cortar nele para poder fazer abrir, queria só empenar ele assim mesmo, para evitar de soldar ali. Nós tivemos que fazer uma técnica de amarrar uma corda embaixo ali para poder conseguir forçar somente essa outra peça aqui e não forçar mais essa de cima, para poder não abrir mais o quadro. Mas o quadro do jeito que ele tá aqui, o motor já passa, do lado de cá já passa porque já tem espaço, de lado de cá também tem espaço para passar. Mas eu queria usar esse peito de aço aqui, esse suporte do motor, né, original da moto, mas eu tô vendo que ele tá ficando muito perto da roda aqui, ó, e nós vamos colocar um outro garfo depois de amortecedor, bem bacana para nós aqui, e quando amortecer ele vai acabar pegando aqui, cara, ele vai pegar aqui nesse suporte. Então nós vamos ter que fazer outro suporte para nós aqui, nós fazemos um suporte bem reforçado e fazer ele menor, e nós deixamos ele mais comprido para poder pegar mais área no quadro lá, para poder reforçar. Mas a hora mais preocupante são essas daí, a hora de cortar o quadro com medo de estragar. Mas quadro cortado, agora vamos encaixar o nosso motor e vamos pegar uns pedaços de papelão, fazer uns rabiscos nele e fazer um recorte para facilitar para nós depois. Catar um pedaço de chapa para nós fazer um suporte. E a intenção é nós moldar aquela chapa no jeito desse papelão aqui, para ele ficar aqui dessa forma assim, ó. Mas eu tô achando que aquela chapa ali muito grossa e muito dura pra gente fazer esse molde aqui, porque ele vai ter que amassar pra dentro, fazer umas torturas nele aqui. Não sei se a gente vai conseguir fazer esse tipo de envergadura aqui desse jeito, mas a intenção é fazer desse jeito assim. Mas antes de fazer os recortes, nós vamos fazer as furação. E pra gente fazer essas furação, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, que vocês vão falar comigo assim: ah, mas tá ficando muito Nutella, ah, meu Deus do céu, tá ficando Nutella demais. Mas, em nossa defesa, pelo menos o nosso projeto não tá ficando projeto Nutella, né não, pessoal? Mas o negócio é esse aqui, eu não vou mentir pra vocês que eu já desemboxei tudo, não aguentei de curiosidade. E a máquina é pesada, cara, olha só pra vocês verem.
pensa no negócio bruto. Mas isso aqui, pessoal, vocês já viram aqueles furador de papel que tem na papelaria, que você coloca um monte de papel lá e fura? Pois é mais ou menos desse jeito que essa máquina funciona. Mas essa aqui, em vez de furar papel, ela fura aço, né? Que esse aqui fura ferro. Mostra de perto pra eles verem, ó. Tá vendo? Isso aqui nada mais é que uma funcionadora eletrohidráulica de 1000 watts, 228 da ASM Engenharia, cara. Mas ela faz furação na chapa de 2 mm até 5 mm de espessura. Mas quando você compra ela, na caixa original dela aqui já vem essas 5 matrizes. Aqui nela vem o de 17 aqui, ó. E a capacidade de furação dela é o mínimo de 6,5 mm até 20 mm. Olha só a grossura desse negócio, cara. 20,5 mm na verdade, né? Ó, a chapa fica aqui e ele vem aqui, aperta assim, ó, plact, e faz uma força absurda, cara, pra poder furar esse negócio. Você tá doido. Mas vem todas essas matrizes daqui, ó lá, 6,5, 9, 13, 20, tem a 17. E se você quiser comprar extra também, você pode comprar no site deles também. Ó, tem todos esses tipos de matrizes diferentes aqui, ó. Essas daqui são oblongas, achei muito interessante, ó. Todas elas terminam com 20 mm. Quer dizer assim, ó, 7 assim por 20 assim. Aqui 8 assim por 20, aqui 9 por 20, vai até aqui 11, 12, 13, até 17 por 20. Passou de 17 por 20, vai ser praticamente 20 por 20 redondo o furo, né? E aqui também, ó, vem aqui, ó, tem aquelas de lá, né? E vem essas outras opções pra gente comprar também, ó. Vem de 8, 10, até 20 mm. Então ela tem 22 opções de matriz diferentes para fazer furações. Mas o que vem na maleta aqui mais aqui são as chaves, né, para poder fazer as trocas das matrizes. Vem um vidrinho pra gente colocar ketchup, né? Brincadeira, pessoal. Isso aqui é pra gente colocar óleo e a gente tira esse parafuso aqui, ó, e deita ela e completa com óleo na hora que tá precisando. Mas na parte de cima aqui ela tem um motor elétrico e na parte de baixo ela tem um reservatório de óleo com uma bomba hidráulica que faz impulsionar o pistão que faz a matriz furar a chapa. Mas antes de começar a trabalhar com ela, fazer a furação da chapa do nosso projeto lá, eu vou mostrar para vocês essas trenas que eles mandaram para nós também. Olha só que trena top, cara. Olha essa aqui, ó, de 5 metros e tem a de 8 metros também. Olha só para vocês verem o naipe dessa trena, ó. Essa trena aqui, ó, olha só. Ela tem um revestimento em nylon, cara. Tem até a especificação, ó, tem revestimento em nylon para poder não desmanchar. E olha só a largura dela, ó, e tem milímetro dos dois lados. Essa aqui, além de ter esse reforço aqui, né, em nylon para não desmanchar, a parte de trás tem medida também, cara. Os caras é tirado, cara. Os caras tiram onda, olha só pra vocês verem. Tem aqui, ó, do lado de cá tem milímetro e tem a polegada do outro lado aqui, cara. E vamos testar aqui pra nós ver, porque ela tem esse imã aqui. Eu tô querendo ver se esse imã é forte, porque normalmente esse negócio não prende direito, né? Porque prendendo numa chapa assim, ó, a chapa reta assim, ó, segura, né? Agora eu quero ver se prende numa quininha do negócio, tipo uma superfície redonda assim, ó. Chegou aqui. Nossa, cara, olha só. Olha. Caraca, mano, o negócio é top, cara. Não, vou fazer um teste aqui pra ver se ela vai aguentar pelo menos uns 2 metros assim, ó. Esticando ela, olha lá, ó. Olha lá, caraca. Boa. Uma barata parou o nosso vídeo. Vamos de novo, vamos ver se as baratas agora não atrapalham nós. Vamos levantar ela aqui, vamos ver até quanto que ela consegue segurar, ó. Olha lá. Caraca, mano, ela tá quase lá em cima na topo do telhado. Ó, desbarrou até no ventilador. Ela é 4,20 metros, cara. Caraca, mano. Você tá doido? Então vamos parar de correr de barata e parafusar nossa funcionadora na mesa e pegar a nossa chapa e marcar com o molde de papelão que nós fizemos para nós furar. E vamos tirar essa matriz de 17 mm e colocar de 9 mm para nós. Para trocar é só tirar esses dois parafusos com esse suporte e tirar esse parafusinho sem cabeça para desenroscar essa castanha que segura essa matriz macho. E afrouxar esses dois parafusos de baixo para nós tirar a parte da matriz fêmea. Para montar a nova matriz é do mesmo jeito, coloque, aperta, coloque, aperta e coloque, aperta. E tem essa regulagem também para distanciar a chapa o tanto que precisa. Tem outra regulagem também que você pode tombar ela para trás e para frente. Agora é partir furar nossa chapa para nós desembolar o nosso projeto.
E o negócio fura, parecendo que tem enfiando um prego na manteiga. E pra quem tava achando nós Nutella porque tava furando com essas ferramentas aí, mas é agora que nós vamos Nutella esse negócio tudo que mesmo, que nós vamos cortar tudo usando a corte de plasma da Box e Solda Hardcore 52, que tem compressor integrado e tudo mais. Eu vou falar só um negócio pra vocês aí, ó. Vai vir. E olha só como ficou o nosso suporte, pessoal. Ó, e a intenção é nós colocar desse jeito assim, ó. E aqui encaixei ele aqui, ó. Quer dizer, não tá errado esse negócio, fiz trem errado? Ah, não. Assim, ó. Top demais, cara. A intenção é nós colocar desse jeito assim e soldar ele na parte do quadro aqui. Agora eu só não sei aqui, cara, se eu coloco um enxerto ali por dentro, porque aqui vai ficar longe ali, né, do quadro. Não sei se eu coloco um enxerto aqui ou se eu amasso ele pra dentro assim, ó. Se eu amassar ele pra dentro, vai pegar ali, ó. Eu não vou ter que dar uma ajeitada nesses negócios aqui. Enquanto eu tava fazendo as furação, eu descobri uma função secreta que eu não vi nenhum vídeo explicando sobre isso e inclusive não vem no manual, que é sobre esse parafuso aqui, ó. E o que esse parafuso faz? Ele faz exatamente a reversão do pistão aqui da matriz que aperta. Por quê? Vamos supor que você não queira furar de uma vez assim, não tá bem alinhado, não sei, você não quer, porque ela fura de uma vez, não. Você solta, ela volta sozinha. Se você quiser furar de pouco a pouco, igual tá aqui, ó. Olha lá, ó. Vamos supor que você tá furando de pouco a pouco aqui, ó. Olha lá, ó. Começou assim, não, tá no lugar errado. Aí eu tenho que voltar. Como é que volta? Não tem como tirar a peça, não tem como fazer nada. Aí você vem nessa peça aqui, ó. Entendeu? Nesse parafuso, né? E folga ele. Olha só pra você ver. Quando folga ele ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele volta pra cima, cara, tá vendo? Ele volta e solta a peça pra você ajeitar a peça de novo, cara. Isso aqui, cara, eu não vi ninguém explicando sobre isso aqui. E, inclusive, fica a dica aí pra SM Engenharia colocar essa função detalhada certinho pra gente lá no manual, porque isso aqui pode ajudar a salvar uma peça. Então, vamos lá terminar o nosso suporte, né? Vamos fazer uma marcação aí pra nós dobrar essa chapa, mas falar com vocês, ela é tão dura, mas tão dura que nós tivemos que fazer um vínculo, né, do outro lado com a esmeriladeira pra ver se nós conseguimos amassar. Mas eu vou falar com vocês que não adiantou muita coisa não, porque olha só pra vocês verem o que tá acontecendo. Na hora que eu coloquei a chapa aqui, deu tudo errado. Olha só, a parte de cima apareia e embaixo não apareia. E por que isso acontece? Porque eu segui a referência do motor para poder amassar essa chapa. A parte de baixo aqui fica pequena e a parte de cima fica grande. Então, quando amassa, automaticamente essa parte daqui sendo maior, ela vai mais para lá do que essa de baixo. Eu deveria ter seguido a referência do quadro aqui, ó, essa posição aqui, para poder ter amassado a chapa. Então, nós vamos ter que fazer um risco aqui agora e amassar ela nessa posição assim, porque o tanto que a gente amassar aqui, a de cima também vai acompanhar. Quer dizer, pelo menos na teoria parece ser isso, né? E assim ficou o nosso suporte. E eu nem vou contar pra vocês que eu já marquei, já cortei, já amassei o outro e ele já tá pronto aqui, ó. Ainda fiz o corte errado do lado de fora, agora vou ter que encher de solda do lado de fora aqui. Mas eu acredito que depois que a gente encaixar ele no motor, vai dar tudo certinho. Ainda ficam umas gretas aqui, mas o que tá valendo essa máquina de solda MIG da Box desse tamanho olhando pra mim? Vamos botar pra derreter e encher buraco. E agora já temos pelo menos a parte do motor preso no quadro da bicicleta. Na verdade, eu poderia ter usado só um pedaço de chapa assim, ó, preso do motor até no quadro e preso embaixo aqui também. Só que eu resolvi fazer com a chapa grande desse jeito e reforçado assim, porque eu sei que assim a área de contato vai ser grande, não vai ter perigo de quebrar o quadro. E se a gente tivesse colocado somente uma chapa aqui e um embaixo aqui, ó, a área de contato seria pouca e era perigoso quebrar o nosso quadro nesse ponto aqui. Mas tá ficando no capricho, não tá, pessoal? Mas agora é nós começar a desenvolver a parte do suporte que vai ser preso aqui no motor e no nosso quadro na parte da frente. E vamos lá cortar um pedaço de chapa com 13 centímetros e pegar a medida do furo para fazer a marcação. E esse suporte que eu estou fazendo, eu quero que ele tenha uma regulagem aqui para baixo e para cima e vai servir também para o motor vir para baixo e para cima se caso precisar, né? Mas agora nós temos o recurso, que é o quê? Nós só vamos tirar essa matrix aqui de 9 mm redonda e colocar essa matrix aqui de 9 mm oblonga, que ela tem 20 assim e 9 mm assim. E aí nós vamos ter nossos furos oblongos. Mas pensa num trem satisfatorioso que é ficar furando essa funcionadora. Comecei fazendo os furos do projeto, daí a pouco eu começo a brincar de fazer furos de tudo quanto é tipo de medida. Tentei fazer até umas arruelas que ficaram meio tortas, mas é nem de acreditar que esse negócio faz esses buracos desse tamanho só apertando.
Não, vocês imaginam se for fazer um furo desse aqui com mais de 20 milímetros e uma furadeira de bancada. Você vai ter que vir trocando broca mais fina, mais grossa, até chegar uma dessa de mais de 20 milímetros. Você vai gastar uns 5 minutos ou mais pra fazer um furo desse aqui de 20 milímetros, cara. E nela aqui é tipo assim, você apertou, pá, tá pronto. Tipo um tiro, cara. Tipo 3 segundos pra fazer um furo. Imagina isso na área de produção que você tem que fazer tipo 50, 100 furos rápido. Cara, o tanto que isso não agiliza. Caraca, mano. Mas então vamos parar de brincar de buraquinho e vamos fazer uns cortes na nossa chapa para nós estar dobrando para um lado, tá dobrando para o outro. E vou usar esses próprios pedaços que sobrou dos buracos da chapa para nós fazer a marcação no nosso suporte e fazer esse recorte aí para nós estar moldando ele, para nós estar encaixando depois no nosso motor. E eis aqui o nosso suporte e ele vai ser encaixado no motor aqui dessa forma. Ele vai ter essa regulagem assim, né, para cima e para baixo, igual eu falei para vocês. Mas só tem um negócio aqui que realmente eu não esperava. Olha só para vocês verem. Ó, olha a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo tá faltando um pedaço, cara. Olha só, não sei se tá cortado, se é quebrado. Parecendo que tá quebrado. Aqui vem até cá na frente, aqui tá faltando esse pedaço. Deveria vir até aqui, ó. E o problema é que eu nunca soldei alumínio. Será que não consegue? Vamos tentar? Então vamos tirar o motor da bicicleta, colocar em cima da mesa e fazer uma boa limpeza, porque diz que é essencial para a solda ficar bonita. E eu que sou bobo nem nada, peguei uma tampa velha de alumínio bem grossa da mulher para mim treinar a soldar nela. E até que eu fiquei bem confiante, que parece que a solda ficou até bonitinha. E lá vamos nós tentar a sorte soldando o motor. Não, olha só pra vocês verem. Olha aqui. Ah, cara, não fui eu que soldei isso não. Olha só, o negócio praticamente ficou no formato. Eu não dei acabamento não, ó. Eu não dei acabamento, ó. Já ficou aqui, ó, no formato já. Eu achei, sinceramente, que ia virar um borrocão, sabe? E virar um borrocão sim pra gente ficar dando acabamento. Mas o negócio praticamente quase que ficou no formato certo já, cara. Caraca, mano. Rapaz, eu tô achando que essa máquina aqui é boa demais, cara. Porque eu nunca soldei alumínio e diz que é o maior terror soldar alumínio. Inclusive, eu tô com essa máquina e até hoje eu não tentei soldar alumínio. É a primeira vez que eu tento, cara. Mano do céu, que top, cara. Não, olha só, cara. Sinceramente, cara. Nem eu que fiz isso, não. Olha só. Mas depois eu enchi mais um pouco com solda e dei aquele acabamentozinho despistado para ficar pelo menos parecendo serviço profissional, né? Mas e aí, o que vocês acham? Ficou bom? E enquanto nós vamos furando para voltar nosso motor para bicicleta, vou deixar aqui meus agradecimentos ao Fábio da Oficina Garagem pelas dicas de regulagem da máquina de solda. E deixar também o link dos produtos da SM Engenharia na descrição do vídeo e de vários outros produtos que nós usar nesse vídeo também. E assim ficou o modelo do nosso suporte. A intenção é nós vir com ele aqui, ó, e soldar ele no outro suporte ali do motor. E ele vai pegar aqui de fora a fora aqui no nosso quadro, poder reforçar bastante mesmo. E vai virar um sanduíche com aquela outra peça do outro lado que nós vamos colocar. Mas aqui, nós não pode vir aqui apenas fazer um furo aqui e apertar aqui no quadro, que vai acabar rasgando o quadro. Então nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Vamos lá pegar mais um pedaço de quadro de bicicleta e cortar uns pedacinhos de tubinho. E nós vamos fazer uns furos aqui no quadro e vamos colocar esse tubinho assim e vamos soldar ele, porque ele vai fazer parte do quadro. E quando a gente for colocar o suporte aqui, não vai esmagar o quadro e não vai ter perigo de rasgar também. E olha só para vocês verem o que nós temos aqui para fazer essas furações, ó. Broca escalonada para fazer furos em chapa, cara. Essa daqui, ó, vai de 3,2 até 12,7 milímetros. A intermediária vai de 4 milímetros até 22 milímetros e a maior de todas vai de 5 milímetros até 35 milímetros. Olha o tamanhozão dela. Isso aqui não é aquelas broquinhas Paraguai que você compra e faz 2 furos com ela e derrete, não. Essa aqui é original da ASM Engenharia, cara. A mesma que mandou para nós a funcionadora eletrohidráulica e mandou também aquela policorte lá, ó. E veio até um estojo aqui, ó, bacana aqui pra gente estar guardando as brocas. Olha só que top, cara. A gente abre ele aqui, ó, tem até as medidas ali. Não, fala a verdade. Agora ficou fácil demais, né? Agora nutelou o resto mesmo, cara.
Mas esse tubo eu cortei ele assim, ó, e fechei ele um bocado para poder ficar menor. Ficou com 3,95, praticamente 14 milímetros. Para ocupar menos espaço lá, porque o nosso quadro é bem fino. Então vou pegar essa broca intermediária aqui, ó, porque essa daqui tem a medida de 14 milímetros. E eis que temos o nosso motor oficialmente preso no quadro, pessoal. Apesar de estar só pontilhado ali, mas eu acho que agora nós podemos tirar o nosso guincho agora. Vamos baixar para ver, ó. Não. Filé, já não caiu, já é uma boa coisa, né? Ó, vamos passar pro chão aqui, ó. Tá pesado. Tá pesado. Isso aí, ó. Nossa, cara, já começa a rodar, hein, olha só. E ó, tá firme, cara, olha aqui, mostra aqui. Tá firme. Achei que ia ficar meio molengo, mas tá não, aqui, ó. Ele não balança dentro do quadro aqui não, ó. Tá vendo? Ficou firme e só tá pontilhado. Bacana demais. Já dá pra fazer um mini teste aqui, ó. Rodando aqui já. E como de costume, vamos a pegar mais um pedaço de quadro de bicicleta para nós reforçar outro quadro de bicicleta. Então, como vocês viram, nós colocamos reforço no quadro aqui, ó. Ficou estiloso esse reforço aí, não ficou? Acho que ficou bacana, cara. E fizemos reforço na solda também, pra gente tá fazendo uns testes aqui agora. Colocamos uma coroa de 44 dentes na roda traseira, pra gente tá fazendo um alinhamento da corrente, que nós já colocamos a corrente aqui, ó. Mas a dificuldade aqui é achar um alinhamento dessa corrente. Inclusive, nós até fizemos uma abertura no quadro, abrindo pro lado da coroa, batendo com a marreta mesmo, pra poder ter mais espaço pra gente tá alinhando a corrente. Mas mesmo assim, tá um pouco meio desalinhado, aqui esse motor é bem largo, inclusive eu deixei esse motor até mais para cá do que para cá, porque para dar para a corrente mais para lá, né? Porque a roda da bicicleta é mais fina do que a da moto, né? Mas mesmo assim, ó lá para vocês verem, ainda tá precisando vir mais para cá a coroa lá ainda. Mas todo projeto que leva a corrente, a principal preocupação é a corrente mesmo, pessoal. Porque a corrente que tem o tal de ficar desalinhando, ficar saindo, cara, fala que você, a corrente é o problema quando tem corrente, cara, do projeto. Mas aqui, ó, já tá rodando aqui já, para mim já tá rodando, ó. Tá rodando liso, mas tem que dar mais um ajuste ali ainda. Mas agora nós vamos tentar funcionar este motor, porque na verdade eu comprei esse motor e ele já veio desmontado, não estava funcionando. Então nós vamos tentar fazer funcionar ele. Não sei se ele vai funcionar, mas já comprei aqui um carburador novo pra gente colocar nele, porque a primeira coisa que a gente pensa quando o motor da centelha ele não pega, você, meu Deus do céu, carburador, o que eu vou fazer? E começa a passar raiva com o carburador. Então nós já temos aqui o carburador novo, pelo menos para evitar na metade do problema. Mas o problema é que nós não temos o chicote para fazer a elétrica desse motor. Mas com esse daí que vai fazer corte de giro no nosso motor, uma bobina da CG e uns pedaços de fio de uma fonte velha de computador, vamos tentar fazer funcionar o nosso motor. Comecei cortando os pedaços de fio da fonte de computador para nós fazer o chicote do CDI. E depois de tudo mais ou menos ligado, e taca ali o pé no pedal e pedala para lá e pedala para cá e nada de dar centelha. Então resolvi abrir o motor para nós ver o que estava acontecendo. Na verdade, o rapaz que vendeu esse motor falou que esse motor era daquela moto mais antiga de 2000 até 2003 que tem como ligar sem a bateria. Só que eu abri para mim olhar e vi aqui que ela é do modelo mais novo, porque ela não tem a bobina de força que faz funcionar sem a bateria. Mas eu já corri atrás de um estator aqui, ó, e o rapaz me arrumou essa aqui, dizer que essa parte que tá funcionando, então não vamos tirar aqui e colocar aqui e vamos soldar os fios aqui, porque ele cortou aqui, né, para nós ver se nós vamos conseguir fazer funcionar dessa vez. Então partiu desmontar, né, solda fio de lá, emenda fio de cá e volta a montar tudo de novo. E tá tudo ligado de novo, pessoal. Eu acho que tá tudo certo aqui. Vou colocar o cabo da vela aqui, ó, dentro do alicate aqui assim, ó, tomara que dá centelha, né, vamos lá, ó. É bem de pertinho pra ver, ó. E aí? Tá dando. Dando? Ah, cara.
top demais da conta. Até que enfim temos a nossa centelha, cara. Deu canseira, mas deu certo, cara. Eu achei engraçado isso aqui, ó. Essa lamprinha aqui, ó, do CDI, ele pisca, olha lá. Ele pisca com a pulsação, bacana demais. Vamos agora tirar o carburador velho e colocar o novo, colocar um acelerador improvisado e colocar uma embreagem improvisada também. Antes de colocar gasolina para nós tentar ligar o motor, nós vamos ter que fazer um esticador para nossa corrente aqui, porque quando ela estica ali, olha só para você ver, a parte de baixo tá pegando aqui, ó. Então nós temos que fazer um esticador de corrente mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Modelei uma rodando aqui, desse jeito aqui, ó, na impressora 3D, ó. Olha só o naipe que ficou, ó. Aqui eu vou colocar o rolamento de um lado aqui, esse tubinho aqui vai no meio e o rolamento do outro aqui, ó. Porque se a gente apertar sem esse tubinho do meio, vai esmagar o rolamento, né? Aí assim ficou livre agora. E lá vamos nós furar mais 2 pedaços de chapa de 1 1/4 de polegada e cortar 2 pedaços com 6 centímetros e um pedaço com 11 centímetros. E vamos aí soldando tudo para nós formar nosso esticador. E olha só o naipe do nosso esticador, já tá funcionando, cara, top demais. Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês foi isso aqui, olha só. Nós fizemos outro suporte aqui, nós cortamos esse suporte, fizemos outro e colocamos o pedaço que sobrou lá do lado de cá aqui, ó, pro motor ficar mais pro lado de cá, olha só pra vocês verem. Agora o motor tá bem mais pro lado de cá agora. A parte da frente aqui, ó, fizemos do mesmo jeito, olha lá pra vocês verem, ó. Jogamos o suporte, a parte do suporte mais pro lado de cá, ó, tá até faceado aqui agora. Porque o motor ficar bem pro lado de lá mesmo. Mas agora é o seguinte, vai ficar tombando para um lado ou vai dar para equilibrar? Não sei. Nós vamos saber na hora dos testes, né? Nosso tanque de combustível já temos aqui, já temos gasolina no carburador. Eu acredito que se a gente dar umas pedaladas ali agora tem que pegar, né? Ó. Tá dando um tuf pra trás, tá voltando o pedal pra trás. Ué, que é isso? Será que fora de ponto, será? É, rapaz, não querendo pegar não, hein? Será que esse motor tá pifado? Aí eu tô lascado, hein? Coloca meu óculos aqui que tá dando uns tiros aqui na minha cara aqui. Olha o que nós estamos fazendo agora, ó. Tá assim, ó. É, pessoal, falar com vocês, eu cansei. Eu acho que eu vou deixar esse negócio pra lá, vamos terminar o projeto. Depois nós olhamos esse negócio de motor, na hora que tiver tudo pronto. Sinceramente, eu não sei o que tá acontecendo. Só sei que quando ela ameaçou pegar, ó, deu uma explosão pra trás aqui no carburador, cara. E voou gasolina pra trás, uma explosão forte pra trás. E quando a gente dá no pedal ali pra poder pedalar ali, pra fazer ela pegar, o pedal tá voltando pra trás, entendeu? Você vai assim, dá uma explosão, volta pra trás, quase que machuca a perna da gente. Mas já que o motor resolveu dar trabalho pra nós vamos entrar aqui na parte do freio. E pra nós colocar esse freio aqui atrás, nós vamos fazer um macete aqui, porque nós tem que ter aqui um freio a disco na parte traseira e tem que ter também uma boa fixação para a coroa, porque ela não pode ficar nessa gambiarra ali de borrachinha presa nos raios, não. E para nós fazer esse macete, nós vamos usar 2 cubos de bicicleta, pode ser traseiro ou dianteiro, o interessante é que ele seja de freio a disco. E tem que ser também de aço, assim, ó, dessa forma assim, porque esses cubos de ferro assim, ele desmonta. Então nós vamos desmontar ele aqui para nós mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Então vamos começar tirando o eixo do cubo e prender o cubo na morsa e bater na parte de baixo ali para poder tirar. E a única coisa dos cubos que nós vamos usar vai ser essas 2 peças aqui onde prende o freio a disco. Eu não vou estar usando esse tubo original do cubo para montar de volta, porque olha só para vocês verem. Ó, esses cubos normalmente eles são bem estreitos e na parte traseira fica sobrando muito eixo assim, ainda mais esse quadro aqui que a gente abriu bastante, né, para poder dar certo ali no motor. E esse motor é muito forte, quando puxar é perigoso empenar esse eixo. E para poder não acontecer isso aí, nós vamos pegar um tubo desse aqui maior. Nós poderia, né, até emendar um desse aqui no outro aqui, ó. Mas olha só para vocês verem essa sacada. E a sacada é essa aqui, pessoal. Esses tubos aqui, ó, que ele é 1 polegada e 1/4, dá mais ou menos 32 milímetros. Ele é a mesma grossura certinho do tubo do cubo, assim, ó. Olha só para vocês verem, ó, certinho, cara. Então vai dar certo pra gente estar usando um pedaço dele para estar fazendo o nosso novo cubo aqui agora. Nós vamos cortar aqui uns 2 centímetros maior que o cubo original e fechou.
E aqui nós temos o nosso cubo da nossa motobicicleta, né? Mas aqui a sacada é essa aqui, ó. Do lado de cá nós temos uma boa fixação, né? Pra gente estar colocando uma coroa e o outro lado a gente vai prender o disco de freio. Então vai ser reforçado os dois lados. Vai ficar mais largo aqui, igual eu falei pra vocês. E é bacana também, pessoal, fazer isso aqui, ó. Dar um pingo de solda igual o dele, ó. Um lado e dei o do outro aqui também, ó. Por quê, pessoal? Porque se vocês viram que esse tipo de cubo aqui, ele desencaixa, né? Então, pra gente usar na bicicleta, pedalando normal, não tem nada a ver. Mas como a gente vai colocar o motor, na hora que for puxar, na parte de cá aqui, ó, que vai ser preso a coroa aqui, ó, quando for fazer muito esforço aqui, é perigoso ele deslizar e vai acabar fazendo força somente com a metade dos raios, só com a metade do cubo, vamos dizer assim, porque ele vai deslizar aqui, não vai, o de cá também não vai ajudar a puxar. Então, é legal deixar esse fio de solda aqui, ó, igual nós fizemos aqui, ó, de um lado e de outro, porque desse jeito, quando puxar aqui, ó, todo o cubo aqui vai puxar com todos os 36 raios. Mas tem vários tamanhos de disco de freio, né? Tem de 140, 160, 180 que nós não temos aqui. E tem esse aqui de 203 milímetros, que é o maiorzão de todos, cara. Esse aqui é parruda. Olha só pra você ver o tamanho dele perto dos outros. Mas nós vamos usar esse daqui porque pelo peso que vai ficar, pela força que vai ficar também, nós vamos precisar de bastante freio para parar, né não? Só vamos montar a coroa e o disco de freio no cubo, não vamos colocar a roda agora, porque agora nós temos que fazer o suporte para a pista de freio a disco. E se a gente montar a roda de uma vez, a solda pode respingar na roda e nos raios e vai acabar estragando tudo, né? E já temos o freio a disco traseiro do nosso Monarcão e funcionando, hein? Olha só. Ah, cara, que top, hein? E o nosso cubo diferenciado de duas faces deu certinho, pessoal. E o tamanho lá também, olha só. Sobrando pouco eixo lá de cá e pouco eixo lá de cá, do tanto certinho, ó. Ó, igual vocês sabem, eu não sou de ficar pedindo like, ficar pedindo inscrição no canal no meio dos vídeos, não. Mas depois dá umas dicas, dos macetes, igual nós fizemos nesse cubo aqui. Se você não for inscrito no canal e achar que eu não mereço inscrição ainda, cara, falar com vocês, eu não sei o que eu faço pra merecer mais não, cara. E olha só o naipe das rodas que nós arrumamos pra colocar na nossa bicicleta. Mas aí, deu final de semana, a mulher pediu pra nós ir na casa do pai dela na roça. Aí lá foi eu, né, levar roda, cubo, raio, um monte de ferramenta pra nós estar montando a roda na roça. Já que nós estamos ficando atrasados, vocês estão brigando com nós porque nós estamos demorando pra postar vídeo, então enquanto nós passeiamos, nós trabalhamos. E depois das rodas tudo montado, vocês achou mesmo que eu não ia aproveitar e laçar a mão nos pés de mandioca pra me trazer, né? Mas acabou a hora do passeio, bora pra casa e vamos montar nossa bicicleta. Olha só o naipe que ficou essa bicicleta agora, cara. Olha só o estilo que essas rodas deu pra essa bicicleta. Tá parecendo que trocou só as rodas, não. Tá parecendo que trocou a bicicleta inteira. Não, na verdade, nós colocamos uma suspensão aqui na frente agora, né? Colocamos um garfo e o guidão aqui diferenciado agora, que ficou top, não ficou? E adicionamos também a garupa aqui agora. Mas mesmo assim, olha só o naipe dessas rodas, cara. Deu outra cara pra bicicleta, cara. Ah, mas muitos devem vir comentar falando assim: ah, por que não colocou roda de moto que é mais forte? É o seguinte, pessoal, nós já colocamos essas rodas aqui mesmo, porque essas rodas aqui são bem reforçadas e fizemos esses macetes aqui também no cubo para ficar do jeito mais forte possível, do jeito de bicicleta. Por quê? Se a gente começar assim, vai lá colocar suspensão de moto, colocar cubo de moto, colocar roda de moto, coloca balança de moto, coloca amortecedor de moto, cara, quando chegar na frente a gente fez uma outra moto, cara, não vai ser uma bicicleta. Então, o meu negócio aqui é fazer a experiência assim, ó, saber o que o motor de moto de verdade vai fazer numa bicicleta de verdade também, né? Inclusive, ninguém vai repetir um projeto desse aqui em casa. Isso aqui é só uma experiência que a gente faz. Isso aqui é uma experiência absurda, igual a gente tem um quadro aqui no canal. Por quê? Porque isso aqui, cara, todo mundo sabe que não pode rodar em vias públicas. Isso aqui é só experiência mesmo pra gente saber o que acontece no motor de moto na bicicleta. Pra aqueles que chegar e falar assim: ah, você tá fazendo uma moto, não uma bicicleta porque não tem pedal. Então é isso aí. Mas agora nós vamos tirar nosso super tanque de gasolina daqui, né? E vamos desembolar um outro tanque para nós aqui. Eu tava pensando nesse aqui, né? Que nós já tem que é de bicicleta motorizada. E já tá até com prime já no jeito de lixar e pintar. E dá certinho ali. Mas nós fomos nos nossos bugigangos ali e achou esse extintor aqui, ó. E eu tô pensando em usar esse extintor aqui, cara, que é um negócio mais diferenciado. Porque toda vez a gente só usa esse tanquinho aqui, né? Aí coloquei esse daqui, eu tava até pensando em cortar essa parte daqui, colocar por cima para isso aqui já virar a tampa e tentar ver se dá certo colocar esse negócio aqui, porque eu gostei desse estilo aqui, cara.
E olha só, nosso mini tanquinho ficou pronto, rapaz. Olha só que bacana. Ficou show, não ficou? Zé mulher que tá parecendo um mini submarino. Mas aqui, ó, nós vamos colocar aqui, colocar 4 parafusos. E ficou firme, cara. Ficou indestrutível isso aqui, cara. Isso aqui não acaba nunca. E olha só a tampinha, ó. Nossa, cara, não. Só tiração de onda, né? Olha só pra vocês verem. Tampinha original. Ela mesma já tem o próprio suspiro dela aqui, que eu tirei a válvula de dentro aqui. Tirei o caninho, tirei a válvula. Aí fica com suspiro aqui, ó. Olha só, cara, que tiração de onda. Ficou da hora demais, não ficou, pessoal? Aqui cabe o quê? Cabe mais ou menos aqui 1 litro. 1 litro de gasolina. Dá pra rodar aqui uns 35 km. Nela levinha assim, dá pra rodar uns 40, né? Dá pelo menos pra nós testar, né? Na minhas ideias agora, pessoal, tá praticamente quase pronto. O que tá faltando aqui, eu acho, é só o escapamento mesmo. Eu girei esse pedaço de escapamento, tinha colocado ali pra gente fazer o teste, porque não funcionou, né? O motor. Mas aí eu arrumei esse escapamento aqui. Esse aqui, ele é da 150, cara. Ele tá novinho, 000 bala, tá vendo? Só que pra gente colocar ele ali, ele não dá muito certo, porque quando a gente coloca ele, olha só pra vocês verem. Ó, se a gente tentar colocar, olha só o que acontece. Além de ficar todo torto, ele sai todo pra fora. Se for tentar virar aqui também, vai pegar na roda. E mesmo o escapamento original da 125, porque esse motor aqui, ele é da Titan 125, né? Quando a gente coloca ele aqui, ó, ele fica muito aberto pro lado de fora assim ainda, mesmo o escapamento original. Então não compensaria comprar um escapamento desse aqui original, sendo que ele ia ficar aberto também, né? E eu queria usar um escapamento desse modelo aqui, porque ele é bem menor, que ele é bem pequenininho, o escapamento original ele é grande demais. Então o pensamento aqui é o seguinte, tô pensando em pegar esse daqui mesmo e cortar aqui, fazer a modificação, tentar passar ele por baixo assim, ó, deixar ele bem rentinho lá. Eu posso fazer isso aí, ou posso também pegar, né, essa parte aqui, né, que já tá meio cortada já, e tentar fazer as modificações nele e emenda aqui, né, daqui pra lá. Vamos ver aqui que nós arrumamos esse negócio aqui. Ah, tô esquecendo um negócio aqui, ó. É esse estribo aqui, cara. Nós tem que colocar esse pezinho aqui de uma vez, ó. Porque vai que nós colocamos o escapamento e atrapalha aí depois. E nosso escapamento está finalizado, pessoal. Ó, nós lixamos ele bastante aqui, ó, porque tava bem enferrujado, né? Ficou até bacana, só tô com medo de enferrujar. Eu não sei o que eu faço aqui para poder ele não enferrujar, mas já ficou bacana, ficou bem brilhante, né? Perto disso aqui, é claro que não chega perto disso aqui, mas ainda ficou bacana, cara. Ficou bacana mesmo. Gostei aqui, ó. Ó, ele chegou bem para trás, né? Como vocês viram, nós cortamos. Tá rentinho aqui, cara. Tá bem certinho, cara. Olha só pra vocês verem. Bacana. Aqui tem um suporte bacana aqui que nós fizemos, né? Pra firmar aqui, agora tá firme, cara. Firme mesmo. E uma coisa que nós fizemos, pessoal, que eu não mostrei vocês aí, eu acho, foi essa parte daqui, ó. Desse reforço. Porque isso aqui foi uma parte que nós pegamos de uma bicicleta velha aí, que tava jogada no canto aí, né? Um pedaço. E fizemos esse reforço aqui, porque quando eu forçava essa corrente aqui assim, ó, forçava assim, eu via que parece que a bicicleta dava meio que uma entortada, não sei, uma forçada assim, ó, porque só essa peça aqui tava sendo fraca. E na hora que ela dá um torque violento ali que puxar mesmo, tô com medo de dobrar essa bicicleta no meio. E desse jeito aqui ficou bem reforçado agora, ó. Olha só pra vocês verem, agora ficou reforçado mesmo. Aqui, ó, tá pegando na linha aqui e aqui na linha do motor. Eu acho que agora não dá problema não. E outra coisa que eu fiz aqui também foi soldar uma porca aqui de um lado e de outro aqui na parte traseira, porque essa porca vai servir com essa arruela que eu também soldei aqui nesse pedaço de parafuso, que ele vai encaixar ali, ó, e vai ser tipo um limitador aqui, porque se caso o motor puxa muito forte, a roda não vai para frente, que nós vamos colocar ele aqui, ó, no eixo ali dessa forma e colocar
duas porcas aqui do lado de fora. Então desse jeito não vai ter como arrancar essa roda do lugar. E agora nós não tem escapatória, pessoal. Nós temos que fazer funcionar esse motor. E para isso eu comprei um outro estator aqui novo, 0 bala. Aqui nós vamos tirar o óleo do motor, vamos desmontar, fazer essa troca aí, para nós ver se vai funcionar. Se não funcionar, nós vamos ter que abrir esse motor para nós ver o que está acontecendo. E depois de trocar o estator, colocar o novo e voltar o óleo pro lugar, de novo ela não quis pegar. E olha que eu já tava dando partida com furadeira. Então abrimos o motor, regulamos a válvula que tava com 0,20, o certo é 0,8, mas eu deixei 0,10 porque é o calibre que eu tinha. Abrimos a tampa lateral do motor também para nós conferir se o estator tava tudo certo e conferir se ela tava no ponto também. E ela tava tudo certinho, cara, não tinha nada de errado. Ela sempre fingia que pegava, dava uns pipocos no escapamento, uns pipocos no carburador e apagava. E depois de comprar um chicote novo que eu tava achando que era os fios, é que eu fui descobrir o que tá acontecendo. Que vergonha, cara. A única coisa que tá acontecendo é isso aqui, ó. Tava faltando um aterramento da bobina, cara. Porque aqui, ó, eu acho que não precisava nem ter comprado o chicote novo daqui. Por quê? Ó, esse vermelho com preto vai no estator, esse azul também no estator, esse verde aqui é o aterramento da bobina, que vem aqui pra bobina, e esse preto também vem pra bobina também, que é o positivo da bobina. Só que, antes de passar esse aterramento daqui pra bobina, a gente tem que aterrar na carcaça, cara. Eu tava esquecendo de aterrar isso aqui na carcaça. É por isso que quando ela pegava, fazia de conta que ia pegar, dava aquela explosão, voltava pra trás, aí o assentelhamento ficava todo bagunçado. Mas agora vamos tentar ligar pra vocês verem, ó. Olha só. Contando o reloginho, cara. Olha só. Mano do céu, que vergonha, cara. Quando nós ligamos, da primeira vez que tava com o estator errado, eu aterrei certinho, belezinha. Acho que eu até mostrei pra vocês o vídeo. Mas agora, o que acontece? Quando eu coloquei o estator certo, eu esqueci de fazer o aterramento, cara. Aí ficou essa briga toda aí. Mas beleza, agora tá resolvido, beleza. Mas eu gostei demais do barulho de escapamento, cara. Olha só, não sei se tá dando pra vocês escutar direitinho, ó. Mas o barulho, ó. Barulho grave, cara. O barulho de escapamento, ó, olha aqui, vou mostrar. Ó, é um barulho grave. Ele não é tão barulhento, dá um barulhão grave. Um barulho nervoso, cara. Ó, ó. Bacana demais. Ó, se passar a marcha aqui agora, pode mostrar aqui, ó. Já vai rodar a roda pra gente ver o alinhamento, olha lá, ó. Debrear aqui, ó. Olha lá, ó. Tá rodando belezinha, ó. Colocar uma segundinha aqui, ó. Já tá indo já, ó. Só não vou forçar acelerando demais, ó. Ó. Não vou forçar acelerando agora demais, porque, igual vocês estão vendo aqui, ó. Ó, tá tudo pontilhado, ó. Só no pontilhamento, só tá tudo pontilhado. Se a gente forçar aqui, acelerar aqui e forçar, vai acabar empenando e dando um mau BO pra nós arrumar mais ainda. Então, agora nós vamos desligar. Para desligar é aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Esse fio preto aqui, ó. Esse preto com azul aqui, ó. Ele só a gente aterrar ele aqui que desliga, ó. Ó, tá vendo? Encostei ele aqui, ó, e desligou. Entendeu? É isso aí. Mas então agora, pessoal, nós vamos desmontar tudo aqui agora, quer dizer, soldar tudo, dar acabamento e pintar tudo para nós fazer a montagem definitiva nós testar. Antes nós vamos alargar os furos do suporte da garupa, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então partiu desmontar peça por peça da nossa bicicleta, e uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é passar um negócio que parece que é feito de morango no nosso motor, que diz que serve para limpar essa sujeira. E enquanto vai dando um tempo para poder amolecer, vamos enchendo de solda e reforçando todas as peças, porque essa daí vai ter que ficar forte, viu? Vou cortar umas chapinhas também para nós ir tampando os furos para ficar bem naquele capricho. E agora vamos voltar no motor para nós ver se a sujeira amoleceu. Falar pra vocês que eu joguei a lavadora de pressão ali, eu achei que esse negócio ia sair desse jeito não é que o negócio funcionou mesmo? Vamos fazer agora um acabamentozinho premium em todas as nossas peças. E aqui já vai um spoiler, que essa é a primeira vez que eu mando fazer uma tinta especial só para nós pintar o nosso projeto. E enquanto nós vamos dando um capricho na pintura, eu vou perguntar para vocês quanto que vocês acham que vai ficar esse projeto? Quanto que vocês acham que nós vamos gastar? Fala para nós nos comentários.
Eu acho que eu nunca fiz um projetor de bike tão caprichado igual tá ficando esse daqui, cara. Não, olha só o naipe dessa tinta, ó. Mandamos fazer essa tinta metálica igual a do escapamento, só pra poder combinar, cara. Olha só que show, mano do céu. E aqui, ó, tentamos pintar até a luva aqui também, ó. Da mesma cor da bicicleta ali, pra dar uma combinada, né? Eu só não pintei o garfo aqui da mesma cor da bicicleta para não ficar tudo muito azul, porque eu acho que esse vermelho aqui deu até uma destacada boa aqui. Acho que ficou bacana, não ficou? Mas eu acredito que vai ficar bem fácil de nós pilotar essa bicicleta, pessoal. Por quê? Porque aqui tá a embreagem, né? Funcionando já ali, ó. Bacana demais. E aqui, ó, nós temos os dois freios somente em uma manete aqui, ó. Nós estamos usando aqui a manete dupla aqui, que vai frear os dois freios uma manete só. Então vai ser aqui acelerador e freio normal e a embreagem lá de cá. Não vai ter mistureba aqui não, cara. Vai ficar bem fácil de pilotar. E aqui está o segredo de por que nós furamos e colocamos esse eixo aqui de roda de bicicleta, para nós estar colocando esse pezinho aqui, cara, esse apoio de pé aqui, ó. Nós vamos colocar aqui, porque aqui no lugar do eixo aqui, né, tem o nosso escapamento aqui, que não vai dar certo de colocar aqui. Se fosse colocar para frente aqui, ia ficar perigoso também. Lá de lá tem a corrente. Então, um local aqui mais, que eu achei que ia dar mais certo é aqui, ó. Se caso for carregar alguém na garupa aqui, ó. Quem vai na frente apoia aqui no do motor normal e atrás apoia aqui, ó. E na posição que ele ficou aqui, ó, vai servir até de proteção para o escapamento. Se caso a bicicleta cair, ó, esse daqui escora de lado também, não machuca tanto o escapamento. E olha só para vocês verem o negócio começando a ficar Nutella, olha só. Nossa, cara, olha. Mano do céu, tá começando a ficar na nitidez agora, olha. Isso aqui, pelo jeito, coloca assim, né? Mas isso aqui não vai dar certo, não. Lá de cá não tem furo. Ó, rapaz, eu disse que dava certo para esse tipo de moto. Aqui, ó, filma aqui, ó. Isso aqui, no caso, que tem que virar pro lado de fora, né? Assim, ó. Mas mesmo assim não vai dar certo na hora que encaixar, ó. Nós vamos ter que fazer algum reparo nesse negócio aqui, modificar esse negócio aqui. Olha só o naipe da arruela, cara. Que mitideza. E depois de cortar, amassar e voltar a soldar de novo, apesar de ter dado um trabalhinho para poder adaptar, eu achei que ficou excelente o resultado, pessoal. Olha só, a passa marcha topzera demais da conta. Ficou tirado, não ficou? E agora, pessoal, é o seguinte, vamos dizer assim, que tá pronto, é só colocar gasolina e acelerar, né? Mas aqui, pessoal, olha só, eu tenho esse farol aqui, cara, eu achei esse farol muito top, cara, esse farolzinho retrô aqui de bicicleta. E ele vem com aquele gerador, sabe, pra gente colocar na roda. Mas aqui, nós vamos tentar ligar no motor ali mesmo, vamos ver se vai dar certo. Mas aqui, ó, se a gente tentar colocar ele aqui, ó, no quadro aqui, não vai dar certo, porque quando virar o guidão aqui, ó, essa parte aqui, ó, do garfo vai pegar nele e vai atrapalhar, ó, entendeu? Então nós vamos ter que fazer outra adaptação aqui. Vamos ver o que nós vamos conseguir fazer aqui. Ah, olha só, agora nós temos farol, cara. Aí ficou no estilo, hein? Estilo retrô, que bacana. Ó, eu liguei aqui um regulador de voltagem, porque se a gente ligar as lâmpadas do farol direto no estator do motor, vai funcionar. Mas quando a gente acelerar, vai passar de 30 a 40 volts e vai queimar as lâmpadas tudo. E com o regulador de voltagem, não passa de 12 a 14 volts mais ou menos. E aqui é fácil ligar, isso aqui é só pegar os 4 fios aqui que vem aqui, né, no chicotinho, e ligar aqui nos 4 fios aqui, seguindo as cores aqui do que vem do estator. Aqui tá desse jeito assim, porque nós pegamos uns fios aleatórios aí de fonte de computador, por isso que tá desse jeito assim. Mas tá funcionando beleza, cara. Esse motor da CC mais antiga aí, 2001, 2002 ao menos, esse motor, ele é igual um tanque de guerra, cara. Se ele tiver aqui 4 fios, um CDI e uma bobina, cara, tendo a vela lá, ele vai funcionar, cara. É igual um motor estacionário. Só colocar um carotinho de gasolina para ele e vai ficar igual um motor estacionário, cara. Nem precisa de bateria. Nós só ligamos uns fios a mais aqui, porque nós ligamos farol também. Colocamos até uma lanterninha aqui, ó. Ah, fiz a tampinha aqui na impressora 3D pra gente tá colocando aqui pra tampar um bocado desses fios, né? Deixei nesse formato assim, de gradinha assim, pra tá entrando o ar lá dentro pra refrigerar, né? O CDI eu vou deixar do lado de fora aqui mesmo, pra gente tá fazendo os testes de corte de giro depois. Vamos ligar pra nós testar os farol e dar uma acelerada também, né? Vamos lá.
Agora foi. Ligou? Ligou. Nossa, cara, olha só. Olha lá, ó. Nossa, cara. Aqui a lanterninha, mostra a lanterninha aqui, ó. Olha lá, a lanterninha também, funcionando, bacana demais, ó. Topzera, ó. Vamos mostrar o clareamento lá, ó. Esse... Tá de dia e tá aparecendo, cara. Show de bola. Aqui, ó. Farol alto, né? E aqui, farol baixo. Top demais, mano. Vamos aproveitar que tá ligado, vamos fazer os primeiros testes? Nossa, cara, vamos lá. Embreagem, tem que acostumar. Embreagem, freio aqui, acelerador. Ó, vai, ó. Ó o farol, vai. Rapaz, vou falar com vocês, hein? Muita força, tá? Muita força na bicicleta, tá? Caraca, olha só. Caraca. Comecem os testes. Antes de colocar uns 150 por hora nessas estradas aí, vamos fazer uns testes aqui de corte de giro nesse CDI, porque eu tô muito curioso, cara, pra ver como é que é o corte de giro desse CDI. Primeiro pra cima, 2, 3, 4 pra baixo, pra cortar com 4.000 RPM. Primeiro pra cima, 2, 3 pra baixo e 4 pra cima, pra cortar com 6.000 RPM. 1 para cima, 2 para baixo, 3 para cima e 4 para baixo para cortar com 7.000 RPM. 1 para cima, 2 para baixo, 3 e 4 para cima para cortar com 8.000 RPM. Ainda tem a opção de 9, 10, 11 e 12.000 RPM, mas nós não vamos arriscar mais não, porque se nós quebrar o nosso motor, nós nem andamos nele ainda, tá tudo limpinho ainda. Mas quem sabe no final do vídeo nós fazemos mais uns testes. Vamos ver se é possível pelo menos equilibrar na nossa bicicleta com motor de moto, né? Vamos lá, ó. Já foi, hein? Segunda. Ó, rapaz. A gente não vê diferença de peso não, cara. Achei que ia ficar pesando para um lado. Vamos testar descendo esse morrão aqui já, ó. Vai testar o freio já, ó. Vamos devagar aqui. Tá cheio de pedra aqui. E choveu demais. Aqui tá cheio de buraco, olha só. Nossa, não pode cair aqui, né? Rapaz, o que eu tô vendo aqui, tá? Se acelerar meio, empina com a gente, tá? O chão tá escorregando muito. Show, cara, bacana. Que top, mano, que top, que top. Tô sentindo falta do freio no pé aqui, ó. Vamos descer esse morro aqui e vamos subir ele de volta pra ver. Mas força não falta não, cara. Força não falta não, foi o que eu vi aqui, você tá doido. Ó, a gente acelerar aqui, ó, demais, ela empina, cara. Tem que ir na manha, tá? Perde até tração na frente. Dá pra pôr terceira. Subir no morro aqui, ó. Top.
parecendo a moto mesmo. Não dá pra pôr quarta. Caraca, mano. Tem que acostumar um pouco com o equilíbrio, sabe? Mas tá top, parecendo a moto mesmo. Tá. Eu acho que acelerar mesmo no asfalto, lugar que tiver pega mesmo, eu acho que empina. Gostei, foi do barulhinho dela. O som do escapamento ficou bacana, né? Não faz muito barulho, é um som grave, bonito. Firmar o acelerador, vai, cara. Só cutuca. E essa daqui já faz escada sem querer querendo. O problema é segurar ela, porque tem muita força e é pesada. Ó, vamos de primeira pra ver. O que vai dar isso? Perigoso, cara. Ela quer puxar a gente pra ir embora. Vamos lá fazer um teste de velocidade aqui, pessoal. Ali nós estamos aqui na reta que não é tão grande, mas é o local mais deserto que nós temos aqui para nós fazer os testes, né? Sem trânsito nenhum. Eu deixei aqui limitado no nosso CTI aqui com 7.000 giros e vamos lá. Bora, galera. É, pessoal, foi até o final, cara, cortou o giro, o celular até virou aqui, ó, 86 km que deu, né, de final aqui, aceleramos até a quinta marcha aqui no 7.000 RPM até o máximo, cara, até o máximo. Rapaz, eu vou falar com vocês, tá, não dá pra olhar pro velocímetro, não. Não tô vamos dizer assim, me achando corajoso, não, cara, vou falar com vocês, acabar de fazer um projeto desse, cara, tá com um motor desse na bicicleta e acelerar no máximo, cara. Tem que ter um bocado de coragem, cara, porque senão não acelera não, cara. Mas já tá bem estável, cara. Tipo assim, cara, você acelerando, na que tá acelerando, você tá parecendo uma moto também, cara. Tá bem estável, tá bacana mesmo. Vamos colocar 8.000 giros e dar mais uma puxada? 86 km. 86? Eu acho que vou colocar mais giro ali e vou dar uma puxada. Você vai? Vou. Você que sabe. Liberado 8.000 giros, vamos embora acelerar tudo. Aí, pessoal, fechou 92 km por hora. 92, mas assim, no GPS, né? Com certeza, no velocímetro normal já passou de 100 km, cara. Eu acho que tá bom, cara. Acho que compensa mais que isso não, tá? É até meio sem graça a gente fazer teste subindo morro, porque tem força demais, cara. E era quase que eu nem vou o morro. Mas vamos fazer o teste aí subindo essas montanhas pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Ao pé do morro aqui, ó. Tá desenvolvendo. Parece que não tá no morro. Tá vendo? Parece que não tá no morro, ó. Acelerar agora, ó. Já subimos a montanha toda, cara. É tipo assim, como se tivesse um motor aqui de 250 cilindrada. Tipo assim, cara.
um motor de 125 num chassizinho magrelo desse aqui, ó. Como se ele fosse 250 cilindrados, cara. É muita força, cara, pra ela. Olha o morrão aí, ó. Parece que ele tá afundando, mas vou tentar ele assim mesmo. É tipo assim, 80% motor e o resto é chassi, né? Acelerar empina mesmo. Se soubesse empinar. Olha a situação que ficou nossa motoca, cara. Virou barro puro, meu. Aí eu falei pra vocês que no final do vídeo eu ia fazer o corte de giro maior, cara. Vamos aqui, ó. Colocar pelo menos 9 mil agora. Mas 9 mil giros foi que estourou o motor do kart Cross, né? Baita brinquedão divertido, só pra divertir mesmo, né, pessoal? Igual vocês sabem, isso não pode rodar em vias públicas, cara. Isso aqui é só pra gente fazer as experiências mesmo. A não ser que você tenha um sítio, né, pra você rodar aí dentro aí, cara, vai ser top demais. Vocês viram, nós procuramos rodar só mais nos lugares mais desertos aí. Mas, fala a verdade, cara, ficou alinhado demais, cara. A gente terminar de fazer o projeto igual fizemos assim, ó, já meter aí 100 km em cima do negócio, cara, tem que ter confiança no projeto que a gente tá fazendo, cara. Mas, falar a verdade pra vocês, dá pra fazer mais, dá. Eu limitei ali o giro ali em 8 mil, dava pra correr mais, cara. Eu sei se tirar o limitador ali, cara, passa ali de uns 120, 130, sei lá. Mas não tem confiança não, cara. Sinceramente, cara, os eixinhos é muito fino, cara, pra poder a gente ficar abusando demais da conta. E rapidamente chega a 100 km por hora, cara. Um motor de 125, na verdade, mas 2 chassis de grilo em cima, né? Um lá, outro aqui. A mulher já puxou meu orelha um monte de vezes, quer dizer que eu tô aventurando demais. Mas e aí? Fala pra nós aí, o que vocês acharam do projetinho nosso dessa vez? Rapaz, falar que vocês acham que desde que eu criei esse canal, tem um monte de comentário, que vem um monte de gente comentando para nós fazer essa tal da bicicleta com motor de moto, cara. E tentam fazer aí, ó, no capricho, o máximo que nós conseguimos fazer. Ó. Mas aqui, ó, deixa mais desafio para nós nos comentários, que vocês sabem, quando vocês deixam os desafios, nós tentamos executar, cara. Nós é um aí só, mas nós estamos tentando desembolar um por um, cara. Ah, e se fosse para nós vender um projeto desse, quanto que vocês acham que nós poderíamos vender? Agora, eis a questão. Será que se a gente colocar, tipo, colocar os farol tudo direitinho, colocar seta, colocar buzina, colocar tudo quanto é coisa que for preciso de uma moto certinho de verdade, será que tem como documentar? Porque o motor tem documento tudo belezinha. E então será que consegue emplacar, fazer tudo direitinho? Será que vale a pena a gente tentar fazer um vídeo desembolando esse negócio, cara? Porque se tiver tudo certinho dentro das leis, tudo dos conformes, tem que deixar rodar, né não? Mas o freio aqui, cara, ficou top demais, tá segurando beleza, cara. Por causa desses discos maiores, né, de 203mm, ficou bacana, tá segurando legal. E aqui, ó, nós enchemos o nosso tanque de gasolina de manhã, cara, rodamos o dia inteiro. E olha lá, ó. Eu acho que tem mancado ainda, porque tá funcionando, cara. Tem mancado lá ainda, ó. Bacana demais. Na verdade, esses motorzinhos é tão econômico que eu acho, cara, que aqui nessa bicicleta aqui, eu acho que deve estar fazendo uns 60 km por litro, cara. Porque ele já é econômico, puxando um peso pena. Ó, eu vou falar um outro negócio pra vocês aqui. Se você tiver assistido esse vídeo até aqui agora e não for inscrito no nosso canal ainda, cara, falar com vocês, eu não sei o que eu faço mais pra merecer sua inscrição não, cara. Cara, torra o dedo no like, se inscreve no canal, que pra frente nós vamos tentar melhorar cada vez mais. E vou deixando aqui meus agradecimentos à SM Engenharia por ter colaborado com esse vídeo, cara, mandando aqueles produtos top, cara, todos aqueles produtos estão tudo na descrição do vídeo, mas já tá escurecendo, acho que já falei até demais, tudo que já devia falar já, mas então pessoal, só segue nós na rede social tudo, compartilha esse vídeo, cara, o máximo que puder pra ajudar o canal aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha, ó, e fui! Farol baixo, ó. Farol alto agora, ó. Tá vendo até bem, rapaz. Até que enfim, tudo pronto, finalizado. Olha a escuridão aí, ó.
bora pra casa.